Olá, meus amores, como que vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando. Hoje eu resolvi vir falar um pouquinho com vocês sobre o desencarne do Paulo Gustavo, a visão espiritualmente falando, sobre o desencarne dele. Conversar um pouquinho com vocês em relação a isso. Vocês já haviam me pedido também para trazer isso enquanto ele estava internado, mas vocês vão entender um pouquinho por que eu não quis trazer. Mas antes de tudo, gostaria muito de pedir para vocês deixarem aquele like, que é bem importante, ajuda a impulsionar o canal, o vídeo. E se você me acompanha aqui, eu tenho certeza que você quer me ajudar a crescer. Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal se você ainda não tiver inscrito, ativa o sininho de notificação, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Me siga também nas minhas redes sociais, porque se o YouTube não te notificar, eu notifico quando tem vídeo novo, tá bom? Também eu tô sempre conversando com vocês lá, batendo um papo. Eu sempre deixo aqui na descrição o meu site, redes sociais. É um link com todas as redes sociais, tá bom? Então, nesse link vocês conseguem encontrar todos eles. E o meu Facebook, eu tô sempre fazendo live por lá, tá bom? Então, vamos começar o nosso vídeo de hoje. Então, como eu disse, vocês já haviam me pedido bastante para fazer esse vídeo, né, sobre o Paulo Gustavo, enquanto ele estava internado ainda, para saber se ele ia conseguir se recuperar ou se ele ia desencarnar. Porém, essa é uma questão muito delicada, tá? Eu acho que vai muito além do que uma cartomante ou, enfim, vidente, até onde a gente pode ir. Eu acho que isso interfere no livre-arbítrio dos outros, do próximo. Acho que desencarne é uma questão bem complicada da gente tocar. Até porque eu tenho certeza que se eu viesse aqui e visse nas cartas que ele não ia se recuperar, muita gente ia me dizer que eu tava desejando mal, rogando prago, enfim. A gente sabe que muita gente faz isso, que muita gente não entende e muitos iriam me criticar também, tá? Não que eu me preocupe muito com isso, porém já é uma coisa que eu não gosto e eu não faria mesmo. Mas, gente, uma questão importante é que eu não sentia que ele iria desencarnar, sabe? Era uma coisa, assim, uma certeza que eu tinha, eu acho que a maioria dos brasileiros, que ele iria se recuperar sim. Porém, eu entendi que essa sensação, além de demonstrar que a passagem dele foi leve, demonstrou também a egrégora boa que foi criada, sabe? Muita gente em oração por ele, muita energia positiva. Tinha energia de medo também, muita gente com medo de perder ele, mas também tinha muita energia boa, muita gente assim na positividade, tendo certeza mesmo que ele ia ficar bem. E eu acho que foi isso que causou, sabe, essa sensação de que realmente ele iria ficar bem, fosse se recuperar. Todo mundo que me perguntava falava, gente, eu não sinto ele desencarnando, não sinto. Eu sinto uma coisa leve, uma coisa boa. E isso me fez entender também que o desencarne pode ser leve. Não que seja uma coisa boa pra gente, né? Por mais que o desencarne seja a maior certeza que a gente tem na vida, a única certeza que a gente tem na vida, né? Que a gente vai falecer. Mas a gente nunca tá preparado. A gente nunca tá preparado pro nosso desencarne, nem pro desencarne de alguém que a gente ama. O ser humano é egoísta, isso vai no nosso ego, né? Então, assim, não teria como ser diferente. E também parando para pensar, não haveria nem graça, né? A vida, se a gente não desse valor a ela. Então, esse vídeo é mais, assim, um bate-papo mesmo. Depois eu vou tirar, porque a dúvida de vocês, como ele está, né? Se ele tá bem agora no plano espiritual, como foi a passagem dele. E eu resolvi tirar, não é uma coisa que eu faria para qualquer um, tá? É realmente porque eu sinto uma coisa boa. É muito complicado pra gente fazer uma tiragem pro espírito de repente que não aceitou a passagem. Então a gente se coloca em risco em questão de atrair esse espírito pra gente. E é bem complicado. É uma questão assim que vai muito além. Só quem entende mesmo. Eu vim
passar para vocês hoje, porque eu sei que muitas pessoas, às vezes até a gente se pega pensando, meu Deus, uma pessoa tão boa, uma família tão bonita, energia realmente maravilhosa, e a gente só perde pessoa boa, enfim. Muitos até criticando o plano espiritual, criticando Deus, os motivos, que não é justo, se revoltando mesmo com o espiritual. Eu espero, assim, fazer vocês entenderem um pouquinho na minha visão, tá, gente? Eu não sou mestre em nada, nem tenho tanto conhecimento assim, mas um bate-papo para passar minha visão para vocês, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a entender. Então, assim, até no caso do Henry, né, também teve muito esses questionamentos. Esse vídeo vai servir também essa explicação para o caso do Henry, para pessoas, né, crianças, pessoas boas que a gente não entende porque da partida tão cedo, né? Então, assim, tem um propósito espiritual sempre, tá? Então, assim, pra gente entender, a gente precisa tentar compreender como funciona, né, a questão espiritual. Antes da gente encarnar, já existe todo uma organização e um plano que a gente faz, a gente aceita, como se a gente assinasse um contrato com escrito tudo que a gente vai fazer aqui, tudo que a gente vai passar, o nosso karma mesmo, a nossa missão, tá bom? E resgate se a gente estiver com alguma pessoa. Por exemplo, no caso do Henry. O que acontece, né? Quando mãe tira a vida de filho, pai, enfim. Muito provavelmente, eu não tô dizendo que é, porque eu não tenho como ter certeza em relação a caso nenhum, tá bom? Eu só tô dando um exemplo do que pode ser e o que geralmente acontece. Vamos ter em mente que, sendo criança, que é uma criança só aqui na Terra, tá bom? É um espírito como qualquer outro, como que já viveu outras encarnações, que já teve seus erros, que já aprendeu bastante, evoluiu na medida do possível, do ritmo do espírito. Enfim, essa mãe e esse filho tinham um processo evolutivo, assim, dos dois, sabe? Uma coisa que os dois precisavam acertar. Um exemplo. Não tô dizendo que é o caso, tá, gente? Por favor, porque eu não tenho como saber disso. Um exemplo. Se em outras vidas essa mãe fez mal ao filho ou não soube amar o filho, é dada uma segunda oportunidade para ela resgatar esse amor, tá? Às vezes ela consegue e nesse caso não, tá bom? Outro exemplo. Às vezes esse espírito da mãe e o espírito do filho eram dois inimigos em outra vida e vieram como mãe e filho para resgatar esse amor, porque é o princípio de tudo, tá? Nosso amor ao próximo, resgatar esse amor pelo outro, pagar esse karma, digamos assim, né? Desses dois inimigos que se odiaram muito ou até tiraram a vida do outro e precisavam reencarnar como mãe e filha para recuperar isso e não conseguiram, tá? Então, assim, não é à toa. O que eu tô tentando passar pra vocês é que não é em vão. Tudo tem um porquê no plano espiritual, um motivo, e aquelas pessoas precisavam passar por aquilo. Por mais difícil que seja. Às vezes estava previsto no plano espiritual que ele desencarnasse dessa forma, e às vezes não, tá? Às vezes era uma coisa que não estava prevista, mas tenham certeza que o espírito desse menino, ele foi amparado espiritualmente. Com certeza ali, com o andar da situação, os guias e mentores dele sabiam que aquilo estava propenso a acontecer. Se estava previsto e se não estava. Eu sei que é bem difícil para a gente entender, mas a gente não deve questionar nunca o plano espiritual, porque ele não falha, não tem erro. Por mais que seja uma coisa horrível, essa mãe e esse filho precisavam, até as pessoas em volta, né, terceiros. É um karma coletivo, eles precisavam passar por isso de uma certa forma. Espero que eu esteja conseguindo me fazer entender. Então, assim, o que eu sempre falo, o que nos resta é orar, sabe? Orar para que essa pessoa, esse espírito, encontre paz, para que ele possa descansar
E se tratando de uma criança, muito dificilmente fica penando, tá? Com certeza ele foi amparado espiritualmente e agora tá aí se desenvolvendo espiritualmente. Então, no caso do Henry, é isso. Por mais difícil que seja, tem coisa que a gente precisa entender. Não existe coincidência no plano espiritual, tá bom? Tudo é exatamente como tem que ser para nossa evolução. Por isso que é importante a gente não julgar. Eu sei que é muito difícil, a gente, a mãe tirou a vida do filho, tem que pagar, tem que penar na cadeia, tem que passar 1000 vezes pior. Porque a gente é assim, o ser humano julga com facilidade, aponta o dedo pro outro com facilidade. Eu não tô dizendo que ela tá certa, porém eu tô dizendo que espiritualmente, provavelmente ela precisava passar por aquilo para a evolução dela. E ela precisa pagar sim também para a evolução dela. Ela precisa aprender, por isso o erro. Ela precisa aprender muita coisa, são muitos resgates que ela tem que fazer. E o espírito do menino também. Se esse menino ele já reencarnou sabendo que ele passaria por isso, muitas vezes é assim que acontece, ou porque ele precisava aprender, ou porque a mãe precisava aprender, ele já, a partir de um tempo, ele já começa a se conscientizar disso. Então, é importante a gente entender isso. É assim mais ou menos que funciona a questão do desencarne das crianças, ou de qualquer outra pessoa, tá? Tô falando assim do caso da criança, porque é o que mais choca a gente, né? A gente não entende, a gente não aceita, a gente julga, a gente sofre. Quando uma mãe tira a vida de um filho ou qualquer outra pessoa tira a vida de uma criança, um ser inocente, mas no plano espiritual ele é só um espírito que ele precisa aprender. No caso do Henry, eu acho que assim ficou mais ou menos explicado. E no caso do Paulo Gustavo, também tem um propósito. Foi o que eu falei. Eu senti uma coisa muito boa, uma energia boa, uma energia leve. Eu tenho quase certeza que eu vou tirar as cartas para saber se a passagem dele foi tranquila, se ele tá bem. Eu não tiraria as cartas se eu não achasse isso, até porque é o que eu falei para vocês, senão eu não aguento o peso espiritual. Aí vocês me perguntam por que, né, Jéssica Paulo, uma pessoa tão boa, iluminada, transmitia paz, felicidade, alegria pra gente. Com a família tão linda, não fazia mal a ninguém, era amado por todo mundo. E se a gente for parar pra pensar, no momento em que a gente tá passando dessa doença, que eu não posso dizer o nome aqui, a gente tá passando por isso porque a gente precisa aprender. A gente precisa resgatar o nosso amor, mais uma vez o nosso amor ao próximo. Porque quando a gente sai sem máscara na rua, a gente não tá colocando só a nossa vida em risco. É a vida do outro. Então, assim, eu sempre tive certeza, desde quando isso começou, que tinha um propósito espiritual muito forte. Essa doença que a gente não tava passando por isso em vão e não é, tá? É um karma coletivo do mundo inteiro. Essa doença veio para mostrar que não tem idade, não tem raça, não tem dinheiro, não tem crença. Bilionários estão desencarnando e pessoas muito pobres também. Pessoas que têm tudo, pessoas que não têm nada, pessoas que acreditam em tudo, pessoas que não acreditam em nada. Veio para mostrar que todo mundo é igual e nos ensinar a dar valor às coisas que o dinheiro não compra, tá bom? E ninguém vai passar ileso. Ninguém. Desde quando começou essa doença até acabar, ninguém vai sair ileso dela. Seja financeiramente, seja psicologicamente, seja na saúde, com certeza. Se não perdeu alguém da família, se não desencarnou, perdeu alguém bem próximo ou conhece alguém que perdeu alguém bem próximo, sofreu de um jeito ou de outro. Ninguém vai sair ileso. Veio realmente para famoso separando o joio do trigo, tá? Se a gente não despertar, vai ser levado. É bem assim, daí pra gente despertar. Então o que acontece? Ninguém tá dando bola pra nada, tá fazendo pouco caso dessa doença, tá colocando a vida do próximo em risco. Aí o que o plano espiritual faz? Vai levar uma pessoa que todo mundo tem admiração pra poder ver se pesa um pouco na consciência, pra ver se assim as pessoas aprendem. E não é só isso, eu tô dando um exemplo.
tá? Em relação ao Paulo Gustavo, de tudo que já aconteceu para poder fazer a gente despertar. Tudo até hoje. Milhares e milhares de pessoas aí perdendo seu ente querido, não só ele. Mas assim, precisava ser alguém de muito destaque, que as pessoas gostassem muito. Não tô dizendo que é só ele, muitos artistas aí faleceram, mostrando mais uma vez que todo mundo é igual e fazendo a gente entender isso. É uma questão que está muito em pauta, principalmente na classe artística, midiática, né? Martelando na cabeça do povo que precisa se cuidar, que o Paulo não pode falecer em vão, que ele vai ensinar muita coisa para muita gente. É exatamente isso, tá? Muito provavelmente, no plano espiritual, antes mesmo dele encarnar, que essa doença, obviamente, não, já tá no plano espiritual há muito tempo, a gente, antes de encarnar, a gente tá ciente que a gente vai passar por um karma coletivo, e a gente estava ciente, antes de encarnar, que a gente ia passar por essa doença, ele estava ciente que ele ia desencarnar nesse ano, no meio dessa doença, com essa doença. Então, toda a vida dele foi arquitetada para que isso acontecesse. Eu sei que é difícil, quem não tem a consciência espiritual entender isso, mas é assim que funciona. Mas a gente que entende como as coisas funcionam é tão lindo. Ele reencarnar tendo consciência de que ele faria tudo isso, que a vida dele seria exatamente como foi, para que ele pudesse dar um pouco de consciência para as pessoas, pro despertar espiritual, sabe? Você que tá aí pode até não ter despertado com o falecimento do Paulo Gustavo, mas eu tenho certeza que tinha alguém que admirava muito ele, que não estava dando bola para essa doença, para essa situação, o que não dava valor à vida, não dava valor ao próximo, não amava o seu próximo, que com o falecimento dele tomou um baque e acordou, tá? Então, assim, não foi em vão. Eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Mais uma vez, eu não sou a dona da verdade. Eu apenas... é uma conversa aqui, não só eu que tô falando, mas para tentar fazer vocês entenderem um pouquinho esse lado espiritual do desencarne, tá? Tudo tem um motivo, nada em vão, tá bom? Uma folha que cai. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa entender. Eu tenho certeza que o Paulo, ele recebeu todas essas orações aí e fez muito bem para ele espiritualmente. E eu tenho certeza que ele aceitou a passagem, porque tem gente que não aceita. Inclusive, vocês me pediram para fazer o caso do MC Kevin. É Kevin ou Kevin, não sei como se fala, né? Que ele caiu do prédio. Realmente tá tudo muito estranho. Vocês estão, Jéssica, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Vamos ver o que aconteceu. Porém, gente, não tem uma energia muito boa. É uma pessoa que muito provavelmente vai ficar preso à carne por um bom tempo, não vai aceitar o desencarne e pode me fazer mal, tá bom? Então, assim, tem para vocês verem que tem os dois lados da moeda. Assim que eu puder, e se o caso não for solucionado com o passar do tempo, eu trago para vocês, mas agora tá muito recente, foi de uma forma muito brusca, não foi fácil, ele não vai aceitar, não sei se já entendeu o que aconteceu, então assim, é bem complicado eu conseguir trazer agora pra vocês, mas só quero que vocês entendam isso, tá bom? A questão de eu não querer trazer. Não querer não poder trazer, senão eu arrumo sarna pra me coçar. Então vamos ver sobre o Paulo Gustavo, como que foi a passagem dele e se tem alguma mensagem aqui pra gente em relação ao desencarne dele. Vamos ver aqui, tá? Já tem o nome dele, tudo direitinho, energia. Vou perguntar aqui como que foi a passagem dele. Bom, se foi tranquilo.
Vejo uma pessoa assim, indignada, como disse o Gil. Gente, e assim, eu tô. Porque eu imagino como se fosse a dona Hermínia chegando lá e dizendo: Meu Deus, que é isso? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô aqui? Questionador, questionando muito, porque tinha uma família feliz, uma pessoa que eu amava, revoltadérrimo, daquele jeito dele. Porque a essência da pessoa não muda, tá? Então, assim, do jeito que eu tô falando pra vocês aqui, vai ser a forma que eu vou chegar lá. E assim ele foi, tá? Chegou muito assim mesmo tentando entender o que tinha acontecido, por quê? Porque a pessoa vai realmente muito. Um momento da passagem é um momento da pessoa se situar ali, tá? No que tá acontecendo, tentar entender mesmo. E é isso, tá? Ele tentando entender, é muito ligado às crianças, muito demais criança. Eu, companheiro dele, tá bom? É o que me fala aqui muito forte. Não quero meu marido, meus filhos, porque não quero voltar. Vamos parar com a palhaçada. E eu tô falando assim, gente, porque eu sinto uma energia muito boa e leve, tá? Apesar disso, apesar dele ser ligado, ele entende o que é melhor pra ele e o porquê, tá bom? De aceitar mesmo. E por mais que ainda seja muito ligado, ele entendeu e ele aceitou o que é melhor pra ele e pra família, tá bom? E digo mais, ele tá tão leve. É claro que não é fácil, é um processo difícil, demorado, mas que em breve ele vai se comunicar, tá bom? Com a família, se já não estiver se comunicando, tá? Eu não sei se vai acontecer alguma carta psicografada, é o que me diz aqui muito forte, ou através de sonho mesmo, se conectar, se comunicar com a família, tentar trazer uma tranquilidade. Aí logo vocês vão saber aí, ou de uma carta psicografada, ou que a família tá sonhando com ele. Eu vejo que o marido, as crianças vão sonhar a mãe, tá bom? Muito forte, que é o desejo dele de se comunicar principalmente com o marido, trazer essa tranquilidade para o marido que ele tá bem. O porquê de tudo, para eles se tranquilizarem, seguirem a vida dele, que ele tá bem, ele tá em paz e ele tem luz, tá? Isso que eu vejo aqui. Mais uma vez confirmando o que eu sentia, tá bom? Em momento nenhum senti e vi nada de ruim aqui. Eu fiquei até muito emocionada, gente, de verdade. O propósito do Paulo nesse mundo é justamente, né, aquilo que eu pensava. Ele veio para nos mostrar que dinheiro não significa nada, tá? O dinheiro não salvou a vida dele. O dinheiro, durante a vida dele, não fez ele perder a essência, muito pelo contrário, ele soube usá-lo, nos dizendo que os bens materiais eles não significam nada na nossa vida. Quando a gente parte, a gente não tem nada. É muito forte, muito importante essa mensagem que ele quer passar pra gente, é justamente isso. Veio para nos ensinar que os bens materiais eles não significam nada, tá? Que muito mais importante é o que a gente veio aprender nessa terra e amar o nosso próximo, tá bom? Veio ensinar a gente dar menos importância que a gente dá pro dinheiro,
tá bom? Pra gente viver, tá? É isso que ele diz aqui pra gente. Veio pra nos mostrar, sim, que um casal aí homoafetivo tem, sim, como formar uma família, ser uma família muito bonita. Gente, mas eu emocionada não é de tristeza, muito pelo contrário, é muito bonita a missão desse moço. Ele veio mostrar pra gente que os homossexuais, eles não vão pro inferno, né, como muitos pensam, muito pelo contrário, tá? Construindo uma família linda. Veio pra mostrar pra gente que pode sim, tá? Essa cartinha da cobra, muita gente não sabe, mas ela não nos diz apenas de traição, tá? A cobra não tem significado apenas de traição, como todos pensam, mas fala também de homossexualidade, a família homoafetiva, tá bom? Que eles construíram. Uma base forte, sólida, muito feliz e amparada espiritualmente, tá bom? Muito iluminada. E ele tinha um espiritual muito forte. Eu não sei, muitos falam que ele era ateu, que ele era espírita, que ele era católico, a gente não entende bem, mas ele era muito amparado espiritualmente, muito, porque ele fazia muito bem, tá bom? Eu vejo ele fazendo muito bem que ninguém sabia, tá bom? Ele fazia coisas pelo próximo que ninguém sabia. É aquela coisa, né, que que a mão esquerda faz, o direito não precisa saber, ou vice-versa, que eu não entendo. Mas é isso aí, tá? Ele fazia muito bem e não gostava de expor isso. E ele era uma pessoa muito iluminada espiritualmente, protegida e amparada justamente por esse espírito bom que ele tinha. Veio para ensinar a muita gente, a duras penas, principalmente aí amigos bem próximos, muita coisa. Ele foi uma lição de vida assim para muita gente, a história dele. Ele por si só, eu vejo aí ele tendo uma missão muito linda com as pessoas próximas a ele, tá bom? Uma pessoa muito querida, muito leal, que realmente veio trazer aí uma lição para essas pessoas, tá? Principalmente aí nessas áreas que a gente falou, de família, de financeiro, de se priorizar, tá bom? Eu vejo que ele tá muito bem, na medida do possível no plano espiritual, tá? Vejo que é um momento de despertar dele aí, de entendimento, da consciência espiritual dele. A gente não desencarna já sabendo de tudo. Cumpri minha missão, agora tá tudo certo, lembrando de outras vidas. Não é assim, tá? É um tratamento, um desenvolvimento que o espírito passa até ele conseguir entender tudo, se desligar da matéria, se desligar das pessoas. O sofrimento das pessoas também não é muito legal, tá? Ele tá preocupado com alguma questão aí da família dele também, de uma certa forma aí, feliz de ter deixado a família, o marido e os filhos bem amparado financeiramente. Eu acho que isso conforta ele de uma certa forma, tá? Vejo que ele tem muita preocupação em relação a isso e a alegria de poder ter deixado alguma coisa para a família. E o sofrimento dos amigos e das pessoas próximas a ele ainda prende ele um pouquinho, tá? Isso não é bom pro espírito, sofrimento, saudade, muito choro. Ele sente, ele acaba ficando um pouquinho preso, tá? Eu vejo ele preso a isso.
o sofrimento das pessoas que ele amava é muito difícil. Porém, ele tá tentando entender, ele tá tentando se desligar, só que isso é bem difícil para ele, tá bom? Esse sofrimento das pessoas é muito difícil para ele. Quando isso amenizar, eu tenho certeza que ele vai conseguir se desligar de vez, seguir o caminho dele. Isso que eu vejo aqui, mas eu vejo que ele tá assim muito bem espiritualmente falando, tá? Ele lutou bravamente com todas as forças dele para conseguir continuar aqui. Ele amava muito, gente. Eu sinto muito amor, muito sensação de plenitude. Ele era feliz profissionalmente, ele fazia o que ele queria, que é levar felicidade para as pessoas. Ele amava esse homem, o marido dele, demais. E era recíproco, tá? Ele tá sofrendo muito. Era uma coisa muito bonita mesmo, tá? Não tô aqui fazendo média, até porque se eu visse outra coisa eu diria. Porém, é o que eu tô vendo, tá? Uma família muito bonita. Eles amavam muito essas crianças. E realmente ele era muito feliz com a família dele. Eu sinto isso. Então ele não queria perder, ele lutou muito mesmo para se permanecer aqui. Mas em contrapartida, a passagem dele foi muito fácil, foi muito leve, tá bom? Ele aceitou a partida quando ela aconteceu. Ele lutou pra ficar nesse mundo, porém quando ele viu que não tinha mais jeito, tá bom, gente, tá bom. se aqui não é um lugar, eu vou. Ele ficou um pouquinho revoltado sim, um pouquinho indignado. Queria, falou, meu filho, minha família, tudo. Quero voltar. Quero ficar aqui não, pra que eu vou ficar aqui? Mas assim, aos pouquinhos ele foi aceitando assim, foi tudo muito leve, tá? Ele não botou muito peso em nada, só mesmo a tristeza de deixar a família para trás, o sofrimento. Imagina a gente desencarnar e ver todo mundo sofrendo aqui, todo mundo chorando pela gente, não é fácil. Mas eu vejo sim que ele tá até muito bem pelo tempo, tá bom? Então não é uma coisa fácil e rápida. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido tudo, tenha ajudado vocês a compreenderem essa questão espiritual, que tenha confortado um pouquinho vocês. E eu tenho certeza que a família um dia vai ser confortada com uma mensagem dele. Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.